Hoje nós vamos analisar 2 pontos importantes. O primeiro é que quem tem Ether é maluco. E o segundo é até onde pode ir as correções do Bitcoin. Eu vou te mostrar quais são os suportes mais fortes que nós temos em termos de ciclo de mercado para que você possa tomar uma decisão e se preparar para caso essas regiões eles cheguem, beleza? Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, já faz meses já que eu venho comentando sobre a performance de Ether, que não é uma boa performance nesse momento. Enquanto isso, se ele não estiver performando bem, a gente está simplesmente fora desse ativo. E, inclusive, há 4 meses eu soltei um vídeo aqui no canal falando que Ether morreu. Muitas pessoas me criticaram. Ele ainda continua morto, principalmente quando a gente olha para Solana barra Ether. Olha que louco. Quando a gente olha para Solana barra Ether, obviamente nós estamos em uma região de resistência. A gente compra resistência? Obviamente que não. A gente compra suporte e a gente vende resistência. Ou seja, aqui é uma linha tênue entre a Solana mostrar que ela vai ser um ativo bem melhor do que Ether para esse ciclo ou não. Enquanto a gente não fizer um rompimento verdadeiro dentro dessa região aqui, eu não acredito. Mas quando a gente olha para o Price Action, por exemplo, a gente começa a ter alguns sinais de que Solana está bem forte perante ao Ether. A gente está formando fundos mais altos que os fundos anteriores e a gente está forçando um rompimento dessa resistência aqui. E a gente está falando da resistência desde dezembro de 2023, onde Solana ela vem ganhando valor perante ao Ether. Se a gente voltar para trás, a gente vai ver que esse topo foi o topo do mercado das altcoins, onde a gente viu ali em novembro de 2021, por exemplo, Solana atingindo o seu máximo ali, depois a gente entrou em um grande bear market. Ou seja, se a gente tiver esse rompimento aqui, a gente vai ver um dos ativos que é muito falado sobre a Ethereum Killer, tá? Eu não acredito em Ethereum Killer, eu não acredito que vai ter um ativo que vá matar a rede da Ethereum. Para mim, Solana ela é uma excelente concorrente da Ethereum. E se a sua concorrência ela está começando a ganhar mercado, significa que ela vai matar a outra? Não. Mas significa que ela está começando a chamar a atenção de muitos investidores. Então, por conta disso daqui, eu vejo que a gente está tendo mais oportunidades em outros ativos do que em Ether, por exemplo, como Solana. Além de Solana, a gente pode pegar os ativos do ecossistema da Solana, que a gente vai ver que eles estão performando super bem, beleza? Nesse momento eu não estou exposto em tantas altcoins, nesse momento meu capital está muito mais protegido e nesse momento eu não acredito que a gente vai ter a altcoin season acontecendo. Isso só vai acontecer depois que a gente entrar em expansão monetária. Mas eu estou trazendo essa informação para que você fique ligado de que o concorrente do Ether ele está começando a ganhar valor. E obviamente que para mim o Ether morreu, mas ele passa bem, porque quando a gente olha para Ether em relação ao Bitcoin, ele está tendo uma desvalorização gigantesca ao longo desse período. Olha só, se a gente colocar aqui Ether ETH barra BTC e colocar o 1 barra na frente, a gente vai ver esse mesmo gráfico que eu estou mostrando aqui para você, só que de uma maneira invertida. O que isso daqui significa para nós? Significa que ali no dia 5 de setembro de 2020, um Bitcoin comprava 11 Ethers. Hoje um Bitcoin ele compra 23 Ethers e a gente está entrando em uma tendência de alta nisso daqui em gráficos semanais, tá? Veja que a gente está querendo romper a média de 200 períodos dentro de um gráfico semanal. Mas, voltando aqui para o gráfico real que a gente sempre está analisando, que é o Ether barra Bitcoin, a gente vê que o Ether ele está performando super mal perante ao Bitcoin. Isso daqui faz com que é maluco quem tem Ether nesse momento. Eu não tenho outras palavras para falar isso daqui. Desculpa, se você tem Ether na sua carteira, você está de brincadeira na tomateira. Porque Bitcoin ele é um ativo que tem muito menos risco do que o Ether e ele está performando muito melhor do que o Ether durante os últimos 2 anos. Isso significa que se você está carregando Ether na sua carteira, você está viajando. Não tem outra palavra para isso. Porque, olha só, nós investidores, nós devemos sempre olhar para aqueles ativos
que eles estão performando bem e não ter aqueles ativos que não estão performando bem. O jogo do investimento não é só você escolher um bom projeto e colocar ele para dentro da sua carteira. O jogo dos investimentos é você comprar um ativo que ele esteja performando bem, você se desfazer dele quando ele não estiver performando bem. E olha só, eu sou um dos caras que já lutei muito em cima da tese de Ether, de que Ether era uma excelente tese, porque ele era um ativo que estava se tornando deflacionário. Mas depois que o Ether voltou a ser um ativo inflacionário, tá? Que a gente vendo essa linha verde aqui subindo, isso começou a me deixar muito mais bearish com o ativo. Isso daqui foi por conta de várias atualizações que a gente vem tendo dentro do protocolo, tá? Então hoje a gente vê que o time da Ethereum está muito mais preocupado com as Layers 2 do que com o próprio Ether ali, com a rede da Ethereum, e a gente vê uma grande desvalorização, uma grande falta de demanda pelo ativo nesse momento. Cara, avaliando tudo isso, eu não vejo por que a gente ficar investido nesse ativo nesse momento. Só fica investido quem não quer enxergar o que está acontecendo. Os dados estão nos mostrando outra coisa. Solana está performando melhor do que Ether. Ether está performando pior do que o Bitcoin. E quando a gente olha para se ele é um ativo inflacionário ou deflacionário, nesse momento ele está se tornando um ativo inflacionário. Ou seja, tudo aquilo que o Demerge construiu, a IP 1559 construiu, tudo isso daqui está sendo jogado para o ralo nesse momento, com o ativo voltando a ter inflação, tá? Então isso daqui, cara, me deixa super com o pé atrás nesse momento do Ether. Significa que no futuro vai ser assim? Não, não significa que no futuro vai ser assim, mas nesse presente momento, para mim, cara, não vale a pena nenhuma a gente olhar para Ether, prefiro olhar para outros ativos. Bom, trazendo essa visão sobre o que está acontecendo ali com a Ether, sobre a performance dele, que já fazem meses que eu não tenho esse ativo dentro da minha carteira, eu vou te explicar agora como que a gente está com o Bitcoin. Eu vou te mostrar quais são as regiões mais importantes de suporte que muito possivelmente a gente vai ter sinais de reversão caso a gente chegue nessas regiões. Para isso, eu preciso te trazer alguns conceitos base antes de eu falar sobre esses suportes. Esse gráfico que você está vendo aqui na sua frente é a quantidade de supply circulante do Bitcoin. Não é novidade para ninguém que hoje nós temos 19 milhões e 700 mil Bitcoins em circulação, sendo que o máximo são 21 milhões, já foi emitido mais de 94% ali, e isso daqui é clássico para todo mundo. Qual que é o grande ponto aqui? A gente consegue saber desses Bitcoins que estão em circulação, que foram minerados na verdade, quantos deles estão em circulação. Então a gente consegue saber quantos dos Bitcoins eles estão vivos. Tem muitos Bitcoins que foram perdidos ao longo do tempo, tem muitos Bitcoins que entram em carteiras e nunca mais se movimentam. Mais de 7 anos a gente começa a descartar de que aquele Bitcoin ele vai se movimentar um dia. Então através disso a gente também consegue saber quando a gente está tendo Bitcoins sendo revividos dentro do mercado e eles estão em circulação. Diante disso, a gente acaba tendo esse gráfico aqui. Quando a gente tem um aumento desse gráfico, significa que mais Bitcoins eles voltaram para a circulação. Bitcoins que estavam parados ali durante um período em algumas carteiras, com menos de 7 anos, eles voltaram para a circulação. Quando a gente vê essa linha diminuindo, significa que os Bitcoins eles estão sendo estocados, ou seja, as pessoas estão acumulando ele para posições de longo prazo. Quando essa parada volta a subir aqui, a gente tem distribuições, já expliquei para vocês várias vezes que houve grandes realizações de lucro aqui, de investidores de longo prazo, onde a gente teve as maiores realizações de lucro. Em um único dia, a gente chegou a ter 9 bilhões de dólares sendo realizados, e foi exatamente no topo aqui que nós tivemos. E quando a gente olha para isso aqui, a gente consegue entender quantos por cento desses Bitcoins, dos 19 milhões, eles estão realmente em circulação. Através disso, a gente consegue calcular e entender qual que é o custo desses Bitcoins que eles estão em circulação. Se a gente fizer isso, a gente consegue ter exatamente os principais custos do mercado. Olha só, o primeiro ponto é que essa linha laranja ela é o Realized Price. O Realized Price é o custo médio de todos os Bitcoins, mesmo considerando aqueles que eles estão parados há mais de 7 anos, considerando todos os Bitcoins. Esse é o custo médio que nós temos. Só que a gente pode trabalhar apenas com o Realized Price ativo, ou seja, esses Bitcoins que eles estão em circulação aqui, esses Bitcoins que eles foram revividos.
E se a gente olhar para esse custo desses bitcoins que eles estão ativos, hoje o custo desses bitcoins, a gente está falando ali na casa dos 51 mil dólares. Isso daqui é uma média, tá? Isso daqui não é que todo mundo que tenha Bitcoin nesse momento está com um custo de 51 mil dólares. Não, não é isso. Mas a gente tem uma grande quantidade de Bitcoins, aonde a gente faz uma média disso daí, e essa média ela dá 51. Entenda que a gente vai ter variáveis também, que é essa linha azul aqui, para a gente entender quais são essas regiões de custo, e sempre essas regiões elas vão ser pontos-chave de suporte e pontos-chave de resistência também. Entenda que quando o mercado ele atinge o custo médio das pessoas ali, a gente consegue encontrar ou regiões de suporte ou regiões de resistência. Afinal de contas, você chega naquele ponto de 0 a 0. Se a gente estiver subindo e chegar no 0 a 0, são as zonas dos arrependidos. Se a gente estiver caindo e chegar na zona do 0 a 0, são as zonas de que a gente dobra a nossa posição. E veja que entre essa linha vermelha aqui e a linha azul aqui em cima, a gente sempre teve regiões de suporte e resistência acontecendo. Isso daí aconteceu ali no banimento da China, por exemplo, quando a gente já estava em bear market no ciclo passado. Foi uma região onde foi encontrada como suporte. Deixa eu tirar o Realized Price aqui para não confundir, mas foi uma região encontrada como suporte, por exemplo, depois que a gente entra ali dentro da fase de capitulação, veja que essa região também foi encontrada como resistência. Ou seja, essa daqui é o nosso suporte mais forte que nós temos a partir de agora, porque afinal de contas a gente já perdeu um dos suportes que nós tínhamos, que é um suporte extremamente relevante para o mercado, que é o custo do investidor de curto prazo. O custo de um investidor de curto prazo, ele sempre vai nos ditar se nós estamos dentro de um bull ou dentro de um bear. E essa região, ela é super chave para a gente se manter saudável dentro do bull market. Infelizmente, a gente perdeu essa região e a gente já rejeitou ela 2 vezes, que é essa linha vermelha aqui. Então, através disso, a gente pode começar a buscar os próximos suportes. E os próximos suportes, eles estão exatamente entre os 46 mil dólares ali e os 51 mil dólares em termos de custo dos investidores. Veja que dentro do Price Action, a gente já deu uma agulhada dentro dessa região, que foi exatamente os 49 mil dólares ali. Muito provável que a gente tenha um grande suporte aqui dentro dessa região. O preço voltando aqui, pode ter certeza que a gente vai ter pressão compradora acontecendo aqui, porque essa região ela está confluindo com o suporte do custo desses investidores. A gente também tem uma região de suporte dentro dessa zona, que é o MVRV ali, que ele está nos 44 mil dólares. E eu já trouxe isso para você aqui no canal na semana passada, se eu não me engano. Não, na verdade foi nessa semana que eu trouxe isso aqui para você no canal. Olha só, todas essas regiões, elas são regiões onde a gente vai ter uma exaustão vendedora e o início de uma pressão compradora. Isso significa que a gente vai bater dentro dessa região e vai voltar a surfar um novo ciclo? Não, não significa nada disso. Não significa que a gente vai bater nos 47 e a gente vai direto para os 100 mil dólares. Isso eu deixo para os amadores. Os profissionais, eles entendem que essa região é uma região onde vai entrar uma pressão compradora. O que vai definir se a gente vai voltar a subir e buscar um novo all-time high, se as quedas acabaram ou não, é quando a gente chegar dentro dessa região e a gente entender qual que é esse nível de exaustão vendedora com o início da pressão compradora. Mas tenha isso em mente, não é descartável a gente ver Bitcoin nesses próximos meses entre 44 mil dólares ali, por exemplo, e os 50 mil dólares novamente. Não é descartável a gente ver ele dentro dessa região. E afinal de contas, nós estamos em uma tendência primária de baixa, tanto no Price Action quanto na análise on-chain também. Lembrando, quando a gente olha para a análise on-chain, o que vai ditar a nossa tendência sempre vai ser o custo do investidor de curto prazo. E hoje nós estamos abaixo desse custo. Simplesmente respeite isso daqui. Se você respeitar esse custo aqui, você vai conseguir surfar lindamente todos os bull markets que nós vamos ter dentro do Bitcoin e ficar fora de todos os bear markets. Essa é a melhor estratégia de melhor performance? Não. Existem estratégias muito melhores para a gente ter uma performance muito melhor. Mas saiba que essa estratégia aqui de você olhar para o custo de investidor de curto prazo
meu amigo, já é uma estratégia que ela é infinitamente melhor do que você simplesmente compra Bitcoin e holda, porque Bitcoin ele só se compra, não se vende. Existem os momentos para você holdar, que é enquanto a gente estiver acima dessa linha vermelha, e existem os momentos para você se desfazer, que é quando nós estamos abaixo dessa linha vermelha. Se você fizer isso, você não vai passar frio quando a gente estiver caindo, por exemplo, dentro de bear markets. E olha só, quando eu falo para você que, por exemplo, houve um início ali de grande distribuição, que muitas moedas foram revividas, por exemplo, isso a gente vê claramente dentro da análise on-chain. Essa daqui é a quantidade de supply que foi vendida, transacionada na região de 60 mil dólares ali até os 70 mil dólares. Eu quero que você volte no tempo aqui, ó, junto comigo, e a gente pode voltar ali mais ou menos para março, dia 1º de março. Eu quero que você entenda que a gente não tinha supply dentro dessa região. Todo o supply ele estava mais concentrado ali nos 42 mil dólares, na região dos 25 mil dólares e também na região dos 16 mil dólares. Eu quero que você observe que todo esse supply ele subiu. Isso significa que todos os players que compraram lá atrás, eles começaram as suas distribuições. Então entenda que essas vendas que aconteceram aqui em cima são por pessoas experientes, pessoas que compraram lá embaixo, lá nos 20 mil dólares, lá nos 16 mil dólares. Por exemplo, se a gente olhar para os 16 mil dólares aqui, ó, hoje a gente tem 485 mil bitcoins nessa região. Se a gente voltar lá para março novamente, a gente vai ver que em março nós tínhamos 620 mil bitcoins. A gente está falando aqui de 140 mil bitcoins vendidos só da região dos 16 mil dólares. E aí a gente pode calcular isso para todas as regiões. Mas eu quero que você entenda que dentro do mercado cripto é muito comum você ouvir que Bitcoin só se compra, não se vende, que você deve acumular durante as quedas, porque cada queda é uma oportunidade de compra. Olha só, a partir do momento que você começa a comprar, chega uma hora que você colocou muito dinheiro para dentro. E pouco dinheiro não vai reduzir o seu custo médio. Seu custo médio ele vai continuar lá em cima. Porque nada adianta você já ter 10 mil reais investido e você vir com um custo médio agora de 100 reais. Agora eu tenho 100 reais para aumentar os meus aportes. Desculpa, isso não funciona. Isso daí é estratégia de amador. Para você reduzir o seu custo médio, você precisa, no mínimo, ter a mesma quantidade de capital que você já tem investido. Ou seja, se você tem 100 mil reais investido e o seu custo está nos 50 mil dólares e o mercado cai, você vai enxergar aquilo como uma grande oportunidade para reduzir o seu custo médio? Meu amigo, você precisa de pelo menos 100 mil para você reduzir esse custo médio. Senão, não vai adiantar de nada você entrar com R$1.000 reduzindo o seu custo médio. Por isso que eu sou super contra essa história de Bitcoin só se compra, não se vende. Porque chega um determinado momento que o seu capital ele começa a ficar alto em relação àquilo que você tem para poder aportar. Então, para mim, é muito mais válido a gente se proteger durante uma queda simples, cara. Os indicadores apontaram para baixo, a tendência reverteu, está tendo realização de lucro, iniciando reversões majoritárias de tendência. Eu tô fora, eu tô out e vou esperar por uma oportunidade para poder entrar. Bom, se você quiser aprender a analisar como que eu analiso, entra para a formação on-chain e lá dentro eu te conto todo esse processo, como que eu faço para tomar as decisões através dos dados on-chain e não somente do Price Action. Lá dentro eu também te ensino Price Action, mas Price Action ele é 20% e os outros 80% ele vem dos dados on-chain. Afinal de contas, aqui a gente consegue olhar por trás do preço, aquilo que os investidores estão fazendo. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.